queria estar aí. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Os irmãos pensam que é fácil. A gente está sempre aí e de repente vem uma prova. Mas vamos lá, né? De acordo com aquilo que Deus colocou. Quero ser bem simples, porque vamos falar de algo. Como hoje é o dia que nós recebemos os parabéns por ser pai, então não podemos esquecer do nosso Pai Celestial, né? Ele é o nosso Deus, Ele que entregou seu Filho Jesus para que, através do seu sacrifício na cruz, viesse dar vida a todos nós. A todos nós que, como criatura de Deus, pela desobediência de um só, todos pecaram, e nós nos acabamos um dia nos tornando desobedientes, sem longe do Pai. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos, como nós cremos que Deus nos salvou, nós estamos aqui para podermos dar louvor a Deus, o nosso eterno e glorioso Pai. Amém? A gente vai trabalhar hoje vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. E eu peço aos amados irmãos que esteja com as Bíblias aí. Hoje vamos abrir a Bíblia e hoje nós vamos fazer a leitura. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 24. É uma leitura um pouco de uns versículos aí, mas nós vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 15, vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 24. Eu vou estar lendo na versão NVI, mas o irmão vai acompanhando aí na versão que estiver à sua mão, ok? Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Senhor, mais uma vez, diante de Ti, nós estamos, e diante de Ti, quero colocar, ó Deus, a minha vida, por estar aqui na frente, Deus, na responsabilidade de estar falando um pouco daquilo que envolve a Tua palavra. Senhor, sou falho, sou pecador, não sou perfeito, tenho as minhas limitações, Senhor, e não é o meu forte ser um pregador. Mas, Senhor, me coloca à Tua disposição. Ajude-me, ó Deus. E também, Senhor Deus, eu entrego a vida dos meus irmãos e que o Espírito Santo venha falar em seu coração de acordo com cada necessidade de cada um. Senhor Deus, que o Seu nome seja exaltado e que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos. Como os irmãos podem deixar a sua Bíblia aberta em Lucas aí, que a gente vai falar sobre ele. O capítulo 15 de Lucas, se vocês começarem lá no início, nós vemos que Lucas está logo no início falando com publicanos, pecadores, para ouvir Jesus. E os fariseus, os mestres da lei que ali estava, criticavam ele por receber pecadores e comer com eles. Então Jesus, percebendo a murmuração dele, começou a falar para eles por parábola, para ilustrar o amor divino por eles. Então, nesse capítulo, se vocês olharem bem, tem 3 parábolas que Jesus colocou ali. Primeiro, da ovelha desgarrada. Segundo, da dracma perdida. E a terceira, que nós vamos também aqui, está em cima falando, do filho pródigo. Veja que na primeira parábola mostra que o ocorrido não foi permissão do pastor, e nem da vontade dele, que a ovelha se perdesse. E nem da mulher deixar cair da sua mão a moeda. O ocorrido foi um ato involuntário e nenhuma dessas coisas pediu permissão. A ovelha para fugir, a moeda para cair da mão da mulher. Mas ambos demonstraram amor pelo que se perdeu. Mas na terceira parábola, Jesus ilustra o amor de um pai por seu filho mais novo, que, seduzido pelo desejo do seu coração, pediu aquilo que ainda não era seu para viver e administrar sua própria vida. Leiamos na sua Bíblia aí, vamos começar. Lucas 15, do 11 e 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aí nós começamos a destrinchar de 2 filhos. Um não estava contente na casa do pai. E dá a entender que ele estava seduzido pelos prazeres do mundo, pela alegria do mundo e pelas coisas que ele ouvia lá pelo mundo. Mas, mesmo sabedor das consequências e das responsabilidades, ele pede para o seu pai a parte dos bens que lhe cabe. Vejamos, esse ato não era e nem é hoje muito comum, mas em alguns casos, poderia acontecer e pode acontecer. Porém, o requerente teria que assumir algumas responsabilidades e consequências. Ele teria que assumir o quê? Ser o INSS do seu pai na velhice. Ou seja, ele teria a responsabilidade de cuidar financeiramente de seu pai quando ele estivesse velho.
Aqui no Brasil a gente tem a previdência aí que a gente contribui no período de trabalho e quando dá os seus 65 anos, ou então o tempo de trabalho, você consegue se aposentar e você ter um salarinho mensal. Mas aqui esse filho saberia que no final da vida do seu pai, ele teria que assumir a responsabilidade financeira dele. Número 2, o lucro que o seu pai tivesse no tempo de vida, que lhe restasse após a partilha, esse filho não teria mais direito, ele não poderia mais reclamar. Terceiro, da desonra que ele estava cometendo com seu pai, porque isso não era uma atitude comum. Era como se ele estivesse pedindo a morte do seu pai. Porque nós sabemos que a herança só vem para os dependentes, para os filhos, após a morte do seu pai. Imagina o pai pensar isso do filho. E o pior de tudo ainda, era como se ele estivesse dizendo para o pai que o pai estava impedindo ele de viver, de crescer dentro de casa. Então, ele não estava contente com a administração de seu pai. Vejamos que essas condições, para quem olha lá no passado, só trouxe malefícios para a vida das pessoas. Primeiro, nós bem sabemos da onde nós viemos, do início da criação, quando Deus criou o homem, depois ele criou a mulher, e ele pôs o homem lá no jardim, deu praticamente um local para ele, um jardim para ele cuidar, e disse que daquele jardim, de tudo ele poderia comer, mas tinha uma coisa que ele não poderia fazer. Aí aquela sua esposa, seduzida por uma serpente, é iludida, come o fruto e passa esse fruto para o seu esposo. E por causa disso, a consequência foi triste. Como diz Romanos 5,12, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, a desgraça por uma escolha errada, por uma desobediência. Preço muito caro. Segunda ilustração que eu quero trazer aqui para os irmãos, se vocês forem lá para 1 Samuel, no capítulo 8, você pode ler lá do versículo 1 até o versículo 22, nós estávamos ali observando que Deus, o tempo todo, cuidando daquele povo. Deus, o tempo todo, dando aquilo que aquele povo precisava. Depois, Deus libertou eles da escravidão. Deus tirou eles do Egito. Eles passaram por terra. Eles caminharam no deserto. Se vocês notarem bem, o cuidado do Pai, a providência do Pai, nós podemos observar que ali não se vê falar de comprar calçada, não se vê de falar de comprar roupa. Ali eles caminharam durante o dia, o sol aquentava, durante a noite uma coluna de fogo para aquecer. Eles reclamaram que não estava tendo carne, de repente Deus providencia a carne para eles. Aquele povo o tempo todo vendo a mão de Deus conduzindo eles, cuidando deles. Aí quando Samuel, já velho, colocou seus filhos como líder lá, os seus filhos foram gananciosos, aceitavam subornos e não praticavam a justiça. Os anciãos foram até Samuel e pediram para eles um rei, igual as outras nações tinham. Imagina
a situação que Samuel ficou muito triste. Aí Samuel foi, orou a Deus, e Deus falou para Samuel: Samuel, não fique triste. Esse povo não está triste com você. Esse povo não está contente comigo. Ele disse: vai lá, fala para esse povo as consequências que eles vão ter. As consequências vão ser duras. Eles vão ter que pagar imposto, como fosse hoje. Eles vão se tornar tudo que tem. Eles vão ter que estar sujeitos ao governo humano. É fácil a gente honrar os impostos que temos hoje, não vale? Quantos, se for olhar bem, quantos meses nós temos que trabalhar para poder cumprir com os nossos impostos? Então, mas o povo, mesmo assim, voltou e falou para Samuel: não, nós não queremos mais Deus, nós queremos agora um rei para poder estar cuidando de nós. E aí nós vemos as consequências dessa escolha. Israel está vendo as consequências dessa escolha. Então, meus irmãos, nós vemos que as decisões, às vezes, tomadas erradas, ela traz consequências. Vejamos. Mas quero deixar uma coisa aqui. Aquilo que formos fazermos, até ontem eu ouvi essa palavra dita aqui nos bastidores aqui. Alguém falando para um outro irmão, para que o que ele fosse fazer, ele estivesse colocando na direção de Deus, estivesse buscando a Deus, e Deus dá o encaminhamento para ele. Eu só ouvi, mas isso é a verdade. Se nós tivermos que fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, vamos até Deus, né? E Ele dá lá a direção. Isso está escrito lá em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Além de dar livremente, Ele dá de boa vontade. E lhe será concedido. É uma ótima ideia para nós, como filhos, pedir a Deus a direção que Ele dá para nós. E hoje, mais uma vez eu quero enfatizar, nós estamos aqui como filhos. E Deus como nosso Pai. As consequências das atitudes erradas do filho. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Algum tempo depois de vender o que recebeu, esse jovem junta tudo o que tem e vai para uma terra distante, longe dos limites de Israel, pois queria viver num lugar onde ninguém conhecesse ele nem seu pai, para viver uma vida sem regras e sem limites. Eu quero dizer uma coisa aqui, que esse jovem, esse rapaz, quando seu pai fez a partilha, lá não está dizendo que ele
vendeu a propriedade toda e deu a parte dele em dinheiro. Então a parte que tinha ali era a fazenda, o sítio, era ovelhas, era casa, era residência. Então, creio que a partilha aqui foi de bens. E esse jovem recebeu o que ele recebeu, ele tinha que vender. E para quem tem imóvel, sabe que quando precisa vender um imóvel rápido, é a coisa mais difícil que tem. E às vezes, como diz o meu cunhado, se quer comprar uma coisa barata, procura alguém que recebeu uma herança. Porque às vezes ele está louco para poder pegar o dinheiro daquele bem. Então ele procura vender rápido. Não sei se foi esse o caso do jovem, mas eu creio que ele ficou algum tempo na casa de seu pai. E ali, quando ele vendeu tudo, ele juntou seus bens e partiu para uma terra distante. Como nós vimos, e é bem notável isso, bem notado isso, esse jovem, ele deve ter saído para regiões distantes, até para algum outro país. Porque no texto que nós lemos, está dizendo que no final, mais para frente, nós vamos ver que lá se criava porcos. Mas que nós sabemos, o povo de Israel, o povo judeu, eles têm o porco como animal imundo. Então, nós dá para ver que ele foi para um lugar bem distante dos limites de Israel, para um lugar bem longe, que ninguém conhecesse ele, e nem seu pai, e nem a sua família. Para ele viver a sua vida da maneira que ele bem queria e bem fazer. Mas, como todos nós sabemos, que dinheiro que não é cuidado é igual água. Segurar água na mão. Ou ela se esvai ou ela evapora. Apesar que eu acho que tem alguém aqui, né, irmão, que atravessa a Baía do Guanabara com sal na mão e não... Desculpa, Guilherme. Mas, se você não cuidar dele, você vai sofrer, porque vai chegar a hora da dificuldade, aí você não vai ter aquilo que você necessita. Então, como tem aquele ditado que um buraco chama outro buraco, né? O dinheiro acabou e a crise chegou. O rapaz sem sustento, sem amigo, o que restou foi correr atrás de trabalhar. E o emprego que apareceu foi a única opção, ou seja, pegar ou largar. Porque a crise era grande e sabemos que na hora da crise não se encontra emprego fácil. Mas para ele aqui, apareceu uma situação aqui que vocês vão pensar ali comigo. Talvez a situação era para não pegar esse emprego. Mas, então um emprego apareceu. Não era igual aqui no Brasil, né, que tem um salário de desemprego, não sei quantos meses que é, e às vezes quando está acabando o seguro-desemprego, a pessoa corre para poder arrumar o emprego. Mas esse caso aqui não foi isso. Foi pura cabeça dura dele que gastou dinheiro, não aplicou e pensou que o dinheiro ia durar para sempre. Nessa condição dessa crise que aconteceu, e o emprego que ele arrumou era para cuidar de porco, ele ainda não tinha caído a ficha dele. Que aquilo ali já era uma situação para ele lembrar, para ele se arrepender do que fez. Mas ele mesmo assim foi cuidar dos porcos. E tem um ditado que às vezes o que aparece para nós não é para se pegar, às vezes é até para a gente ser provado. Por exemplo, nós como cristãos, na nossa posição de cristão, às vezes tem certo emprego que aparece,
não é conveniente para a gente. A gente tem que fugir dele. Mas nesse caso, esse jovem estava a situação dele estava tão difícil que ele não avaliou isso. Então, o ganho que ele recebia era tão pouco que nem dava para comprar o básico para comer, a ponto dele olhar para a comida dos porcos e desejar comer as bolotas e alfarroba, que era alimento das pessoas pobres e dos animais. Quando fala aqui nessa alfarroba, que era uma semente, era um alimento gelatinoso, me faz lembrar do Paraná, na época que tinha lá berdoega. Quem sabe berdoega aqui? Cariru, né? Ali a gente dava aquela comida para os porcos. Mas já comeram aquilo lá, já refogado? É uma delícia. Então, aqui dá para se entender que nem a berdoega e nem o cariru era dado para ele se alimentar. A situação estava difícil. Como nós vimos, né, que toda condição, toda desobediência tem um preço. Eu quero colocar aqui um versículo, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mais uma vez, vamos voltar lá para a desobediência das escolhas erradas. Continuando. Lucas 15, agora do 17 ao 20. Caído em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. A situação estava difícil, ele sofrendo na pele pela escolha que fez. Ele cai em si, ou seja, ele tira os olhares do mundo e volta os olhares para dentro, volta os olhares para a casa do pai, onde lá ele tinha sustento, onde lá ele tinha comida, onde lá ele tinha apoio, onde lá ele tinha conselho. Então ele deixou o seu orgulho e voltou seu olhar para a casa do pai. Ele lembra que na casa do pai, até os empregados deles são bem tratados, e tem comida com fartura, ele ali padece de fome. Veja bem, a coisa mais difícil naquela época era ser empregado, porque o empregado teria que sair atrás de emprego. Já o escravo não. O escravo era sustentado pelos seus senhores. Você vê que a situação era bem triste. Então o jovem reconhece o erro que fez e se arrepende, e decide voltar para o pai. E a primeira coisa que vai fazer quando ele vê é confessar e pedir perdão a Deus, a Deus e também a seu pai pelas coisas que aconteceram. A situação é tão triste, é tão humilhante, que você já pensou um ser humano olhar para um animal comendo uma carniça, ele desejar aquilo? Ou você olhar um porco comendo uma comida e você desejar comer aquela comida do porco? Mas aí a situação triste fez com que ele acordasse. Lembra daquela família que foi lá para... A situação estava difícil na sua terra.
em Belém, que se diz a terra do pão. Aquela família foi para uma terra distante e chegou lá, houve a infelicidade de morrer o pai, morrer os filhos. Ficou a mãe Noemi com as suas 2 noras. Ela estava sofrendo, mas chegou o momento que aconteceu um estalo na mente dela, ela lembrou de novo da casa do pão. Ela lembrou que alguém passou para ela e falou que a situação estava melhor em Belém, então ela decidiu voltar. Ou seja, tem um versículo em Hebreus 3:15 que diz: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ou seja, a gente tem que estar atento, com o ouvido atento, para a voz de Deus. Para que, em uma situação difícil que nós nos encontrarmos, lembrar que Deus é nosso Deus, que Ele está pronto a nos ajudar. E ir atento àquilo que Ele tem colocado, falado para nós. Às vezes, nós podemos estar aqui, em culto, a palavra do Senhor falar ao seu coração, e você meditar naquilo que você está ouvindo. E se for possível, cai em si. Toma uma atitude. Volte-se para Deus. Né? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações com uma provocação. O orgulho, Deus não agrada a Deus. Então, esse jovem, caindo em si, a gente podemos ver que aqui, só o fato de dizer que, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Por que ele fala, Pai, pequei contra os céus? Porque para os judeus, é para eles não usar o nome de Deus em vão. Então, o fato que o Lucas está colocando assim, Pai, está se referindo a Deus. Então, o Gastão caiu em si, reconheceu o seu erro, voltou-se para a casa do pai, ele se arrepende, confessa o seu erro e faz a sua partida. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Arrependido, o jovem se põe de volta para a casa de seu pai. E até pode ser até que ele estava ali até com um medo da reação dele. Mas, para a sua surpresa, o pai o avistou de longe. Os irmãos que foram comigo lá em Atibaia, lembra que até o próprio pastor falou que eu gosto de história. Então, história é um prato cheio para mim. Gosto muito disso. Então, uma vez eu vi uma história que dizia, tinha um homem que deixou a casa de seu pai e um dia decidiu voltar, mas ele tinha receio que seu pai, que ficou chateado, não o recebesse de volta. Então ele lembrou que perto da casa dele
perto da linha de trem que passava ali, tinha uma árvore. E ele fez uma ideia besta ali. Se caso meu pai ainda lembrar de mim, se meu pai tem saudade de mim e ele quiser me receber, quando o trem estiver chegando perto, eu vou olhar bem para aquela árvore, ele vai ter deixado uma fita amarrada lá. Pegou o trem e partiu. E quando o trem estava já chegando perto da casa do pai, ele ansioso, ele preocupado, e ao mesmo tempo esperançoso, o trem... E quando chega perto, para a surpresa dele, adivinha? Não tinha só uma fita, ela estava toda enfeitada. Isso significa que a sua intuição estava certa. Então, esse fato, esse pastor que está lá em Monte Verde, ele é lá de Araçatuba. E tinha um seminarista conhecido nosso, que foi fazer seminário lá. E lá perto do seminário tinha uma pessoa lá que parece não, ele era professor lá do seminário, e ele não era brasileiro. E lá eu vi também dizer, esse seminarista dizer, que quando essa família ia receber visita, ela enfeitava toda a árvore. Então vê que tem fundamento essa história que eu estou falando aqui. Então, essa árvore enfeitada era para simbolizar a alegria que eles estavam por receber alguém da sua família, um filho, um ente querido. Então, o que aconteceu? Se a gente olhar bem, nós vemos que Lucas relata o final das palavras que o filho tinha decidido a falar. Perdão, meu doutor. Quando o filho vem chegando, a ansiedade do jovem poderia ser a mesma desse rapaz, de seu pai ter virado as costas para ele. Mas interessante que antes do filho ver, o pai correu para o jovem. O pai correu e o abraçou. Hebreus 4,16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. O filho devia estar mal aparentado, sujo, com mau cheiro e roupa suja rasgada, sapato furado. O pai correu ao seu encontro, abraçou e beijou com tanto amor, que diz assim, o pai disse ao seu servo, depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Note, o pai não só abraçou, como mandou restituir para ele uma nova aparência, com roupas e calçados novos nos pés e um anel no dedo, pois o anel dava novamente para ele a condição de filho. Segunda Coríntios 5,17 afirma que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Destaca a transformação radical que acontece na vida de uma pessoa que aceita a fé em Cristo. Essa nova criação implica, ao se unir a Cristo,
o indivíduo não é apenas perdoado, mas também recebe uma nova identidade e um novo propósito. As coisas velhas se referem-se ao passado, incluindo pecados, atos e a velha maneira de viver, que são deixados para trás. A expressão tudo se fez novo indica que a vida do crente é renovada e que ele é uma nova criatura. Nessa volta para a casa do pai, esse jovem tinha decidido lá atrás dizer para o pai que ele tinha se arrependido, e a primeira coisa que ele ia dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas tem se vocês olharem aí, o versículo que Lucas relata quando o filho vai falar essas palavras, ele não termina de falar o que ele tinha decidido falar. Dá-se a entender que a alegria do pai por estar recebendo o filho de volta era tão grande que não deu tempo de terminar de falar as palavras. Ele só falou a metade, porque o pai tinha certeza do que o filho tinha feito. O pai devia também estar orando. O pai também devia estar muita saudade do seu filho e clamava a Deus pelo retorno dele, mesmo ele tendo feito essa escolha errada. O outro verso, a seguir, irmãos, nós notamos que houve festa ali. E a palavra de Deus diz que há festa no céu quando alguém se arrepende. Leia o versículo 23 e 24. Traga o novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Lucas 15, 7 diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Ou seja, Deus não troca 99, não deixa um por ter 99 na mão. Né? Há alegria no céu por um que se arrepende. Vejamos, no capítulo 15, Lucas diz que estava ali reunido todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por receber os pecadores. Então Jesus começou a contar por parábola que um pastor tinha 100 ovelhas, e ao retornar ao curral, ele contou as suas ovelhas e notou que estava faltando uma. Ele partiu atrás de encontrar a que estava faltando. E quando encontrou, colocou alegremente nos ombros e levou de volta para o aprisco. E chegando em casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo por ter encontrado a ovelha perdida. A outra parábola, que é a da mulher, que tinha 10 dracmas, perdeu uma. O que ela faz? Ela acende uma lamparina para enxergar melhor os cantos da casa e vai roupou até encontrar. E encontrando ela, chama também as amigas e vizinhas para alegrar-se com ela. O pastor, sem ovelha, foi contar, tinha 99. Deixou 99 e saiu atrás daquela uma que estava perdida. Pensa bem, você 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, você tem que sair atrás de uma ovelha. Sacrificante, né? Mas note-se que aquele senhor, aquele pastor, não mediu sacrifício para ir atrás daquela ovelha.
Esta mulher, também dá para entender que ela tinha 10 moedas. Ela, sei lá, se caiu no chão ou ela caiu do bordado dela. Ela foi contar, das 10 só tinha 9. E agora? A casa escura, porque não tinha janela. O que ela faz? Acende as lamparinas lá e começa a varrer a casa para encontrar a moeda. Ela tinha 10, caiu uma. Ela poderia dizer assim, mais tarde ou depois eu vou varrer aqui, eu acho essa moeda. Não. Mesmo assim, ela se fez, achou interessante, não. Ela se preocupou e foi procurar aquela moeda. E a moeda naquela época era uma coisa que talvez não fosse muito usada, porque era usada muito o escambo, a moeda de troca. Troca 1 quilo de feijão por um quilo de milho, e assim as moedas, né, as trocas. Mas ela se preocupou com aquela moeda. Ela poderia falar assim, eu tenho 10, perder uma, eu tenho 9 ainda. E a parábola do filho, vivendo na casa de seu pai, o filho pródigo, ele pede a herança que lhe pertence para viver longe da casa de seu pai uma vida descompromissada da família. O seu pai atende o seu desejo, dando a sua parte, ele deixa a sua casa e então vai viver o que planejou até acabar com a herança que pegou. Jesus, nesse capítulo, quer demonstrar o amor de Deus por nós e mostrar que ele não faz acepção de pessoa e não quer que nenhum se perca, mas que todo venha se arrepender, pois ele não rejeita aquele que se arrepende dos seus pecados. Aquela plateia que ali estava murmurando, estava se achando melhor que os pecadores, por eles serem conhecedor da lei. Mas Jesus quis mostrar a eles que Deus não quer que ninguém se perca. Ele perdoa o pior dos pecadores. João 1:8, versículo 8 até o versículo 10. Uma palavra para nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Coloquei meu ponto, minha vontade, isso aqui hoje, é lembrar de nós como filho de Deus. Pois meu pai terreno não está aqui. Eu creio que de muitos também não está aqui. Nós que não fazíamos parte da família de Deus, hoje fazemos parte. Mas o meu desejo e a minha vontade é hoje olhar para Deus e ansioso para a volta de estar com Jesus e com meus irmãos lá no céu, no lar paternal. Então, isso só acontece através de quê? De Jesus. Através do amor do Pai. Pois, meus irmãos, ainda há perdão e amor do Pai por aquele filho que se arrepende. Pais, nós devemos sentir esse mesmo amor por nossos filhos que Deus nos deu. Então, o apóstolo Paulo disse que nós devemos imitar ele assim como ele era imitador de Cristo. Nós também devemos imitar o mesmo amor de Deus para com nossos filhos, pois nós não somos pais perfeitos. Nós nunca seremos perfeitos, mas que nós temos ainda um Deus que é perfeito, ele está pronto a nos ajudar. Tem algo interessante aqui também, Efésios 1:5,
Eu peço que alguém leia Efésios 1:5. Através de Cristo, Deus nos fez participantes. Através de Cristo, Deus nos fez filho. Mas para isso, foi necessário a gente reconhecermos que éramos pecadores. Foi necessário a gente crer. Foi necessário a gente confessar o nosso pecado e entregar a nossa vida a Deus. O amor do Pai foi tão grande que Ele deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna na casa do Pai. E se você ainda não conhece Deus, reconheça que é pecador. Confesse os seus pecados. Ah, mas eu não sou pecador. A palavra de Deus diz que por causa de um que pecou, todos pecaram. E esse pecado trouxe morte a toda a humanidade. Mas Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus foi morto, ele foi crucificado, mas ele sepultou e ele está lá no céu, torcendo para que você se arrependa, para que você reconheça que você necessita de perdão, que você reconheça o amor do Pai. O amor do Pai, ele está lá, ele não está com a mão encolhida para que não possa dar àquele que se arrepende. Então você tem essa oportunidade. Não precisa, aonde você estiver, cai em si, fala, Pai, me ajude, Pai, me perdoe. Senhor, ajude-nos, pois nós necessitamos do Senhor em todo momento. Nós, como filho, sabedoria para podermos viver uma vida que agrada ao Senhor. E aqueles que ainda não conhecem, Deus, o Senhor fale aos seus corações. E ajude-nos também, Pai, nossos filhos, ó Deus, para que eles também, ó Deus, possam sentir o desejo de estar sempre com o Senhor, onde quer que esteja. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Valmir.